Alô, bom dia. Opa, estamos de volta depois de termos feito a nossa avaliação de agosto, depois de termos visto as nossas 4 aulas sobre Roma Antiga e o Império Bizantino, sobre os temas estudados Constantinopla, avaliação. Agora voltando com a carga máxima, carga total, na unidade 4, página 176, diversidade religiosa, respeito à diferença. Porque é um tema que a gente vai mexer com no capítulo 11, sobre o surgimento do islamismo, Maomé. Então a gente vai ver o surgimento dessa religião, uma das 3 grandes religiões monoteístas da humanidade. Então a gente vai ver a diferença de culto, diferença de ritos, a gente vai confrontar alguns conhecimentos que nós temos, que vai fazer com que nós nos afastamos de alguns preconceitos, de algumas ideias distorcidas sobre a realidade desses povos e dessa civilização. Assim a gente dá início na página 178, falando sobre os francos e o feudalismo, capítulo 10, página 178, capítulo 10. Então, quando vocês pegam o livro de vocês, o caderno, a caneta para fazer as anotações, a gente vai fazendo os lembretes. Então, lá na plataforma, nós vamos colocar uma atividade de 10 questões objetivas, um fórum subjetivo que vocês vão responder, e vocês têm até o dia 30 de setembro para entregar respondido. Houve nesse mês de agosto um número reduzido de alunos que respondem, que enviam. Então, houve uma diminuída na quantidade de alunos que resolviam as atividades, que enviavam as atividades para a plataforma. Assim, gostaria que todo mundo retomasse os estudos, porque mesmo nessa condição que nós estamos vivendo, a condição da pandemia, que vocês sabem, foi comentado, mas é necessário que vocês não percam esses conteúdos, porque esse conteúdo, embora ele está sendo repassado para vocês todos os dias, é muito complicado que vocês percam e que depois a gente retome. A gente vai retomar, mas nunca vai retomar do mesmo jeito, com o mesmo afinco, com a mesma seriedade, porque é um conteúdo que ele requer um esforço de vocês, ele requer o feedback de vocês, ok? Então, a atividade na plataforma, o fórum está lá para vocês enviarem até o dia 30 de setembro. As atividades do livro, as 2 atividades do livro, as interpretações de texto do livro, vocês sabem, devem ser feitas, só que elas não são cobradas diretamente pela nota, mas elas devem ser feitas seguindo o nosso ritmo de uma aula presencial normal. Sim? Então, os francos e o feudalismo. Para depois, dando início à nossa aula. Então, depois do fim do Império Romano no Ocidente, como nós vimos, com a pressão dos povos germanos, com a ruralização que nós vimos dos povos romanos que viviam na cidade, então eles fugiram para o campo com medo dos bárbaros. Vai surgir então um conceito chamado de Idade Média. O que é essa Idade Média? A Idade Média, ela tem início no ano de 476, com a deposição do último imperador romano do Ocidente, e vai até o ano de 1453, com a tomada de Constantinopla, com a tomada de Constantinopla.
pelos turcos otomanos. Então essa é uma periodização que ela já está em desuso, a gente não usa mais. Ela é meio preconceituosa. Ela é tão preconceituosa que até bem pouco tempo atrás se costumava chamar esse período de Idade das Trevas, porque se imaginava e se condicionava a dizer que nada de proveito, nada que culturalmente aceitável podia ter sido produzido nesse período. Então a gente usa essa nomenclatura, a gente passa para vocês, mas sabe que ela não é mais utilizada, ela não é mais aceita no conhecimento atual, certo? Então, com a presença e a penetração, seja por migrações, ou seja, de forma violenta, muitos povos se apoderaram do território do antigo Império Romano do Ocidente. Então, esses povos formaram vários reinos. Quais foram os reinos? Os reinos dos anglo-saxões, os reinos dos visigodos, o reino da Burgúndia, dos ostrogodos. Vocês podem encontrar esses nomes na página 180. E esses povos, como nós vimos, por disputas entre eles, querendo dominar o outro, muitos se extinguiram, muitos só se tem notícia hoje. Mas um deles permanece, se fortaleceu e ganhou grande notoriedade e longevidade, que foi o reino franco, que foram os francos. Então os francos, usando da violência, do poder das suas armas, eles se estabeleceram numa região chamada da Gália. Essa região da Gália, eles levaram com eles suas crenças, seus hábitos, sua cultura, durante toda a extensão do século V, de 401 a o ano 500. Então, essas disputas levaram à ascensão de um grande chefe militar, chamado de Clovis. Então, com a ascensão do chefe militar Clovis, vai ter início a primeira dinastia, chamada de dinastia Merovingia, que Clovis vai homenagear um antigo ancestral seu, chamado de Meroveu. Então, Clovis assume o poder, ele fica do ano de 481 a 505 e vai estabelecer a capital, a sede do seu governo, numa cidade chamada de Lutécia. Essa cidade de Lutécia, para a gente ter uma ideia hoje, ela tem um nome, ela recebeu o nome de Paris. Hoje ela é a cidade de Paris. Eles tiveram vários enfrentamentos com vários povos, fortaleceram essa cidade e se estabeleceram, como nós vimos, pela violência e também por acordos diplomáticos ou acordos através dos casamentos, onde o livro de vocês cita um exemplo, uma rainha de um povo da Burgúndia, chamada de Clotilde. Não é Clotilde lá do Chaves, não, é Clotilde, vai se casar com um dos descendentes merovingios e vai estabelecer uma aliança com a igreja cristã, consolidando então os povos germanos com os povos romanos. Lembra, os povos germanos que invadiram Roma eram guerreiros, usavam a força e a violência, e quando a força e a violência não era suficiente, eles realizavam esses acordos matrimoniais, que era consagrado pela Igreja Católica. Sendo assim, como nós vamos ver agora na página 181, vai surgir o tópico chamado de os reis indolentes. Por quê? Porque neste período, o rei, ele era o dono de tudo aquilo que estava ao seu poder, território, pessoas. Então, confundia-se
aquilo que as pessoas e aquilo que ele administrava como se fosse particular, seu, privado. Então ele delegava a administração do seu reinado a um subalterno, que recebia o nome de prefeito do palácio ou mordomo do palácio. Então o rei, ele se ocupava muito de jogos, se ocupava muito da diversão, de festas, e a administração em si ficava ao segundo plano, delegada, entregue nas mãos de um terceiro, que era chamado, como repetindo, frisando para que você grave na sua memória, prefeito do palácio ou mordomo do passe. E esse era que governava. E esses reis, então, por se ocuparem mais de festas, de jogos, de caçadas, eles ficaram, então, conhecidos como os reis indolentes. Então, com a morte de Clovis, um desses prefeitos do palácio, ele vai realizar um grande feito, chamado no ano de 732. Esse grande feito, realizado no ano de 732, o que foi então? Ele vai barrar, ele vai impedir o avanço dos árabes muçulmanos na Europa, numa batalha conhecida e famosíssima como Batalha de Poitiers. Então, esse grande feito desse prefeito, que era o Carlos Martel, vai fazer com que ele ganhe muito poder e prestígio. Esse poder e prestígio sobem aos seus olhos, ele dá um golpe, toma o poder e vai dar início a uma nova dinastia, agora a chamada dinastia carolíngia. Essa dinastia carolíngia recebe esse nome em homenagem a um rei, um grandioso rei que vem depois, chamado de Carlos Magno. Interessado então na consolidação do poder dos germanos com o poder que vinha da Igreja Católica, vai ser celebrado um acordo com o filho de Carlos Martel, Pepino o Breve. Então, chama o Papa, na época o Papa era chamado de Zacarias, e vai reconhecer o poder e a autoridade, então, de Pepino o Breve. Em troca, Pepino o Breve, então, vai doar, vai ceder vastas extensões de terras que vão dar origem ao chamado de Patrimônio de São Pedro, mais conhecido por Estados da Igreja, do ano de 756. 756. Então a gente observa aí a troca de interesses. A igreja por terras, o Pepino o Breve. Por que Pepino o Breve, filho de Carlos Martel, recebia esse nome? O Breve, esse apelido. Porque o bichinho era pequenininho, não cresceu muito. Voltando então, essa troca de interesses. A igreja querendo terras e o Pepino o Breve querendo a legitimidade do seu poder. Então estabeleceram esse acordo em 756, que vai dar início ao Patrimônio de São Pedro, o Estado da Igreja. Só um minuto. Voltando agora, começando agora o governo de Carlos Magno, dando início ao Império Carolino. Carlos Magno, então, vai suceder, ele vai substituir, ele vai ocupar o poder no lugar de Pepino o Breve. E ele governa de 742 a 814. Carlos Magno era um rei guerreiro, ele vai dividir várias expedições militares contra vários outros povos para, então, dominar toda a religião. Quando ele vai dominar esses povos, ele vai amealhar, ele vai acumular
uma riqueza fabulosa e grandes extensões de terra. Isso tudo vai fazer com que ele se torne muito rico e poderoso, mas vai faltar ainda a legitimação dessa riqueza e desse poder por parte da igreja. Até que no ano de 800, no Natal do ano de 800, ele é coroado pelo Papa. E ao fazer essa coroação, ele então vai legitimar toda essa riqueza e toda essa expansão territorial. Então, nessa expansão territorial, agora legitimada pela Igreja Católica, Carlos Magno vai adotar um antigo costume germânico, que vai ser a doação de privilégios aos nobres, em troca de fidelidade. Então ele vai criar 3 formas de doação de privilégios em troca dessa lealdade. Ele vai criar os cargos de duques, marqueses e condes. Os duques eram aqueles que administravam as terras e estavam mais próximos do rei. Eles tinham mais privilégios e eram muito, muito ricos. Então o rei dava uma parte das terras para os duques, essas terras estavam próximas dele. O duque cuidava, administrava e jurava lealdade e fidelidade ao rei. Mais longe um pouco, nas terras limítrofes, nas terras que ficavam nos limites, ele cedia porções de terras aos marqueses. Marqueses é uma palavra que vem de marca, vem de limite, de divisa. E mais ao longe, para administrar os territórios, mais ao longe, territórios menores, então ele dava terras aos condes, lá nos condados. Então, todos eles nobres, todos eles tinham poder e prestígio, mas a hierarquia de poder vinha de acordo com a terra e a proximidade com que ela ficava do rei. Então, nessa época, você queria ser um duque, um marquês ou um conde? Eu queria ser um duque, mas até se me desse um cargo de conde, eu também aceitaria. E para vigiar, para observar como os duques, os marqueses e os condes administravam então esses territórios, o rei criou o cargo chamado de os cargos de Missi Dominici, página 183. Quem eram os Missi Dominici? Eram funcionários enviados pelo rei para vigiar a administração dos condes, dos marqueses e dos duques, como eles estavam administrados. E para operacionalizar, para fazer funcionar o Império Carolíngio, o rei criou os capitulares. Capitulares eram leis escritas, o que se podia e o que não se podia fazer em cada região dessas, certo? Com toda essa administração, com todo esse vasto império, com todo esse momento de desenvolvimento do Império Carolíngio, página 184, Carlos Magno vai valorizar muito a educação e o conhecimento. Ele valoriza a educação e o conhecimento. E vai fazer com que, dentro desse desenvolvimento da educação e do conhecimento, ele vai criar uma forma de formar pessoas para ajudarem na administração desse império. Ele vai criar várias escolas. Essas escolas vão estar nos conventos, nos bispados, e elas vão estar voltadas para a formação religiosa do nobre. E vai criar também escolas para a formação de administradores. Essas escolas para a formação de administradores, elas vão estar dentro dos palácios, elas vão ser chamadas de escolas palatinas. Essas escolas elas vão ser voltadas para o ensino do latim. Por que o ensino do latim? Porque as leis, a ordem, as demandas
eram os capitulares que nós vimos ainda há pouco, eles eram todos feitos na língua latina. Então, o administrador falava latim e escrevia latim. Junto disso, ele vai convidar estudiosos de várias regiões, de vários lugares, para difundir ainda mais o conhecimento, aprender coisas novas, diversificar esse conhecimento. Nesse clima, então, cultural, de desenvolvimento cultural, vão ganhar muito destaque os monges copistas. Quem eram os monges copistas? Eram os religiosos que se dedicavam muito tempo, para fazer cópias de documentos, tradução de documentos gregos. Então ficava um monge copista, ouvindo a recitação de outro monge, passando aquilo para o papel, fazendo a tradução. Então, todo esse período de desenvolvimento cultural das escolas, dos monges copistas, da diversidade do conhecimento e da cultura, ele recebe o nome de Renascimento Carolíngio. Por quê? Porque foi proporcionado, foi ocasionado na administração de Carlos Magno. Quando Carlos Magno morre, ele vai ser sucedido pelo seu filho, Luís o Piedoso. Luís o Piedoso, ele vai se dedicar mais à religião do que à política. Isso vai gerar várias dificuldades para manter a unidade do império. E quando ele morre, o trono do Império Carolíngio vai ficar sendo disputado pelos seus 3 filhos. Então, os 3 filhos de Luís o Piedoso vai ser disputado por seus 3 filhos, que vão ser Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Alotário. Então, eles vão entrar em conflito até que no ano de 843 eles entram em um acordo. Esse acordo recebe o nome de Tratado de Verdun, o Tratado de Verdun, do ano de 843, que vai dividir o Império Carolíngio em 3 partes. Então, cada um dos filhos de Luís o Piedoso, que era filho de Carlos Magno, vai ficar com a parte do Império Carolíngio. Vai ocorrendo a pacificação, contudo, vai haver a fragmentação do Império, do grande Império Carolíngio, certo? Então, todo mundo compreendeu? Então, é assim que vai se formar as bases, a pacificação, a formatação da Europa